Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a nossa oitava aula, primeira parte da oitava aula dessa matéria sensacional, Atos dos Apóstolos. Na nossa última aula, nós estivemos falando acerca da segunda viagem missionária de Paulo, segunda viagem que foi aí uma viagem cheia de aventuras, cheia aí de situações desafiadoras, né? Então, na verdade, agora nessa segunda viagem saiu Paulo e Silas, por quê? Porque Barnabé decidiu ficar com João Marcos, Paulo não aceitou João Marcos na viagem, então Barnabé decidiu ficar com ele e eles foram para Chipre. Na verdade, foram duas frentes ministeriais, dois tremendos potenciais, dirigindo aí uma frente ministerial de uma viagem, né? Da Síria eles vão para Cilícia, da Cilícia Derbe, Listra, em Derbe, Listra eles encontram Timóteo, convida Timóteo para seguir a viagem. Timóteo segue a viagem com Paulo. Paulo circuncida ele por causa dos judeus, embora ele estivesse acabado de sair da reunião do Concílio de Jerusalém. E aí, então, na verdade, ele acompanha Paulo por um período e eles tinham, então, uma boa fama na região. Confirmavam as igrejas e a igreja crescia em número, né? Passaram pela Frígia, pela Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus de irem para a Ásia Menor. A vontade de Paulo era já descer para a Ásia Menor, mas na verdade o Espírito Santo de Deus não permitiu. Ele tem um sonho e nesse sonho então eles não seguem por Ásia Menor. Passam em Mísia, queriam ir para Bitínia, próximo ao Mar Negro, acima da Galácia, e o Espírito Santo impede de novo, né? Esses imprevistos acontecem muitas vezes em viagens missionárias, né? Então, nós precisamos estar aí disponíveis na decisão do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, para saber exatamente o que o Senhor tem para as nossas vidas. Aí eles vão para Troade, de Troade, né, Paulo tem essa visão de um varão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Aí então eles atravessam a Macedônia, passam em Samotrácia, Neápolis, Filipos e ministram alguns dias e vão sair para orar. Ali então encontram umas mulheres e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que era na verdade um tecido caríssimo da época, um tecido aí realmente para pessoas ricas, prósperas, e essa mulher serva de Deus, na verdade Deus coloca no coração dela para ouvir o que Paulo pregava. E ela é batizada, ela, sua casa, ela abre a sua casa e eles vão orar e de repente uma mulher com espírito de adivinhação os perturba por muitos dias até Paulo expulsar, discernir e expulsar esse demônio. Só que essa mulher era contratada, né? Ela recebia para adivinhar e dava aos seus senhores que eram influentes ali na cidade, na região. Batem Paulo e Silas em praça pública, a multidão se incomoda, rasgam as vestes deles, os açoitam e eles são lançados na prisão do cárcere interior. Perto da meia-noite, cantavam e oravam a Deus de maneira que os outros presos os escutavam. Deus move os alicerces do cárcere, algo glorioso, tremendo acontece ali. O carcereiro queria se matar, como eu já expliquei, devido à lei romana, né, por ele ter que cumprir pena por todos. Paulo grita: não faças tal, porque todos aqui ainda estamos, né? Ninguém fugiu, ninguém escapou, e ele então não fica nessa posição de ter que cumprir a pena por causa deles, por causa dos outros ali, uma situação que na verdade a gente observa a provisão de Deus. E ele faz a seguinte pergunta clássica, né? O que devo fazer para ser livre? A princípio, a pergunta é ser livre dessa pena, ser salvo dessa pena. E Paulo aproveita o gancho e fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Voltam
para a prisão, enfim, eles querem tirá-lo pela porta dos fundos. Paulo fala, não, eu sou cidadão romano. Ali eles ficam assustados, né? E dali eles vão para Anfípolis, Apolônia, Tessalônica. A prioridade de Paulo, embora o chamado fosse aos gentios, ele insiste sempre em pregar na sinagoga dos judeus. E ele vai para a sinagoga dos judeus 3 sábados consecutivos. Os judeus alvoroçam a multidão, e na verdade os vadios vão e invadem a casa de Jason, o local onde Paulo estava dormindo, onde Paulo estava pousando, e levam Jason. Jason tem que pagar fiança para não ficar preso ali, uma situação bem constrangedora. Dali eles passam na Bereia. Bereia a gente vê ali alguns judeus amantes da palavra, que ouviram de bom grado o que Paulo tinha a ensinar, mas que foram examinar todas as coisas nas Escrituras. Isso é muito importante. E quando examinaram, então creram, né? Aí então a gente vê aos judeus da Tessalônica, quando eles descobrem que Paulo estava lá, incitam a multidão e mandam Paulo para o mar. Silas e Timóteo, que até então acompanhava a caravana, ficaram ali e Paulo tem que sair de viagem, né? Vão para Atenas. Atenas, comovido em espírito pela tamanha idolatria, ele vai para a sinagoga, disputa ali algum espaço para poder falar, e fala ali dos filósofos epicureus e dos estoicos. Levam Paulo para pregar no Areópago, para mostrar que Deus que ele estava falando, né? Ali ele usa de estratégia, ele começa a princípio a dizer, olha, vejo que vocês são muito supersticiosos, mas entre os vossos deuses encontrei um altar ao Deus desconhecido. Isso, esse que é desconhecido para vocês que eu conheci, né? Veja que ele não usa a mesma estratégia que ele estava usando quando ele encontrava os judeus e falava aí de todo um panorama do Antigo Testamento. Mas agora ele valoriza o que eles consideravam os profetas epicureus e estoicos, né? Então ele sempre aproveitava essa situação e tinha essa sabedoria para poder pregar. E aí ele vai para Corinto. Em Corinto ele encontra Priscila e Áquila, que eram judeus e que, na verdade, o imperador Cláudio mandou voltar da Itália. Então eles se encontram ali, trabalham um tempo juntos, porque tinham o mesmo ofício, fazedores de tenda. Ele ia para a sinagoga todos os sábados para disputar, para falar ali na sinagoga. Ele vai para a casa de Tito Justo e muitos creram e foram batizados. Ele fica 1 ano e meio ensinando ali a palavra de Deus. E judeus ali vão se entregar, e também a gente vai observar aí a situação do procônsul, né? E toda aquela situação de Paulo ora para que o homem fique cego, para que ele pudesse pregar Sérgio Paulo. Sérgio Paulo fica impressionado, o procônsul Galho também, e eles expulsam do tribunal, porque na verdade não queria se envolver. Aqui não é Sérgio Paulo, aqui é o procônsul Galho. E aí então eles ferem o principal da sinagoga na porta ali do tribunal, Sóstenes, né? Mas Galho não está nem aí. Galho fala, olha, a dúvida de vocês é questão espiritual, então vocês resolvam entre si. A questão do credo de vocês, que vocês se resolvam entre si, e ele não se envolve, mesmo eles tendo batido ali em Sóstenes, o principal da sinagoga, ele não se envolve. Aí então, Priscila e Áquila vão junto com ele para Síria, Éfeso. Aí ele volta para Cesareia, para voltar para Jerusalém, Antioquia, Galácia, Frígia, confirmando o ânimo dos discípulos em cada região que ele passava, né? Em Corinto também tem a situação de Apolo, e aí depois então a situação de Acaia. Aí concluímos então o capítulo 18 de Atos, mas vamos lá, Atos capítulo 18, e nós vamos ver agora o início da terceira viagem missionária, né? Terceira viagem missionária, Atos 18, a partir do versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, se despediu dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinham voto.
e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele entrando na sinagoga disputava com os judeus e rogando-lhe que se fizesse por mais algum tempo, que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos, né? Confirmando a todos os discípulos. A viagem dá para você explorar muito mais, né? Porque em meio a essas viagens que ele começa a escrever algumas cartas que a gente vai falar quando nós estivermos estudando, né, o panorama do Novo Testamento. Aí nós vamos estar observando então algumas cartas que ele escreve nesse período. Ele está passando por Éfeso, né? E interessante ali a situação. Paulo fica ainda muitos dias, despediu dos irmãos e dali navegou para a Síria com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia porque tinha voto. Aí a gente observa, Paulo fez um voto, rapou a cabeça, e aqui então nós começamos a ver o preparo para a terceira viagem missionária, né? Terceira viagem missionária. Primeira viagem aonde na verdade sai Barnabé e Paulo, e na metade da viagem continua Paulo e Barnabé. A segunda viagem, ao qual na verdade sai Paulo e Silas, depois encontram Timóteo, e agora a viagem. O Paulo idealizava ir para Roma, na verdade, né? Porque ele tinha o desejo de pregar em Roma, mas Roma ele vai como prisioneiro. Ele vai em Roma, Deus fala com ele, importa que você seja apresentado em Roma. Ele aproveitou então a oportunidade e fez o que ele mais queria, mas alguns chamam isso de quarta viagem missionária. Nós não vamos chamar de quarta viagem missionária, porque sabemos que foi uma viagem preso, e como prisioneiro, ele aproveita e prega o evangelho, né? Então, tem algumas linhas teológicas que vão falar que Paulo fez 4 viagens missionárias. E nós, na verdade, vamos ficar nessa posição que foram 3 viagens e uma como prisioneiro. 3 viagens e uma como prisioneiro. Ele só vai para Roma porque ele tinha desejo de pregar em Roma, e também porque ele apela a ser julgado pelo César. Ele apela a ser julgado por César, e Roma ele chega no seu depoimento. A gente vê que é um depoimento bem evangelístico, é um depoimento bem apelo, né? Ao qual ele vai apresentar Jesus através do seu depoimento, né? Então Roma ele chega a pregar. Espanha era um outro desejo que Paulo tinha de pregar, mas não há relatos que ele conseguiu chegar a pregar na Espanha, mas conseguiu, ou seja, ele não conseguiu chegar aí na questão da Espanha, mas hoje nós vemos muitos missionários que chegaram na Espanha, e através aí da mensagem de Paulo isso foi propagado, né? E nós temos que entender que a igreja hoje ela continua escrevendo o livro de Atos. Nós continuamos essa história, claro, com muito mais capítulos, né? Porque agora a igreja se alastrou por todos os 5 continentes e todas as nações, então a história da igreja continua de todas as formas. Paulo fica um tempo trabalhando na sua igreja base, na igreja que o enviava, e ele entra na Galácia e na Frígia, fortalecendo discípulos. E Apolo, então, que vai centralizar em Éfeso. Atos 18, 24. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído nos caminhos do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.
mostrando pelas escrituras. Então chega ele eloquente na palavra, conhecedor na palavra. Priscila e Áquila já estavam em Éfeso, ele chega ali em Éfeso, ele queria ir para Acaia. Aí então a gente vê e consegue relacionar agora a terceira viagem a partir do capítulo 19, e nós vamos ver aí todas as cidades que Paulo passa até chegar em Corinto, onde ele vai se dedicar 2 anos em Corinto, porque era uma igreja que estava crescendo muito, e a igreja, na verdade, tinha alguns problemas. Você sabe que a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai consertar alguns erros doutrinários que estavam acontecendo na história da igreja, e ele fica ali 2 anos por causa desses problemas. Então, na terceira viagem missionária, começa a ter libertação, né? Primeiro a salvação vem e depois vem a libertação. A igreja de Éfeso já tinha sido estabelecida, aqui em Atos 19, onde fica Priscila e Áquila e depois recebem Apolo, e uma grande fortuna de livros e de coisas pagãs foram queimadas, né? Por quê? Porque eles já estavam se libertando, então isso faz parte do processo de libertação. E agora então a gente vê a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso. Olha aqui, dias antes ele fala, se Deus permitir, quando vier, eu vou passar aqui de novo. E agora ele começa realmente pregando o evangelho em Éfeso, e ali então, a gente sabe que Éfeso tinha ali o templo de Diana dos Efésios, e a idolatria rendia muito, né? Então ali um tumulto excitado por Demétrio, né? Então vamos acompanhar aí o capítulo 19, que vai acontecer um grande tumulto, porque uma grande fortuna, tanto de idolatria, quanto de livros, quanto de coisas pagãs, foram queimadas aí em praça pública, e aí então se levanta um homem por nome Demétrio. Acompanha aí comigo, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Veja que o capítulo 18 falou que Apolo não conhecia o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João, que é o batismo de arrependimento. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eram estes ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, 90 dias, falando ousadamente na sinagoga, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeu como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos, e também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviram, Timóteo e Erasto, ficou com ele por algum tempo na Ásia. Então a gente observa aqui algumas coisas interessantes no começo dessa terceira viagem missionária, né? Os princípios, os 7 filhos de Seva, que era sacerdote local ali, a oposição e o tumulto excitado aí por Demétrio, agora a partir desse verso 22. Veja só o que nós vamos ver aqui. Enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Não pequeno é um grande alvoroço. O caminho era justamente os cristãos, que eles eram chamados aqueles que seguiam a Cristo, né, do caminho. Por quê? Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Olha só que absurdo, né? Não importa que seja o erro, que seja engano, que seja mentira, mas se a gente está enriquecendo, a gente está prosperando, a gente tem que defender a idolatria. Então veja, eles estão incomodados porque o povo começou a conhecer a verdade, não iam comprar mais ídolos e ia parar a renda para eles. Então, na verdade, Demétrio reúne ali os artífices, os ourives e fica indignado. Demétrio, que fazia prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Tanto é que, na verdade, aqui era uma das 7 maravilhas do mundo da época, né? E ali então eles ficam incomodados. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio, a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, assinando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz e, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos e nem blasfemam da vossa deusa.
Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa demandais averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Olha que confusão, né? Na verdade, Demétrio administrava ali a questão de imagens, de nicho de prata, nicho de ouro. Ele era ourives, né? Então, na verdade, imagina, mexeu na mina de ouro dele, né? A fonte de prosperidade dele e de muita riqueza, mexendo aí nos nichos de ouro, nos nichos de prata, porque não podia mais fazer souvenirs, não podia mais fazer ali imagens de idolatria, porque o povo estava se convertendo. Então, na verdade, a primeira preocupação era de não ter mais a fonte de renda, não ter mais sentido a sua profissão ou não receber mais dinheiro, né? E a segunda, que ele na verdade não estava tão preocupado com isso, mas era que o templo de Diana dos Efésios caísse em descrédito, consecutivamente o negócio dele iria então à falência. Isso na verdade era uma invocação não a Diana, mas sim aos demônios que estão por detrás da idolatria, né? A gente vê aí o fundo por detrás da idolatria é Mamon, é a questão de finanças, do comércio de imagens, e aí a gente vê que eles ficam 2 horas ali gritando grande a Diana dos Efésios, né? Por muito tempo houve uma resistência nessa cidade acerca da idolatria, né? Então uma situação realmente assustadora e alarmante, e batalhas espirituais que são travadas e travadas até os dias de hoje, aí diante de idolatria e de situações. Bom, a viagem missionária continua, capítulo 20. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois volta para a Ásia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tiquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Estendeu o culto aí até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Estava no 3º andar, caiu do 3º andar, e Paulo, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, no outro aportamos a Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Pães asmos ali, Páscoa, ele tinha aí, então, essa
corrida para tentar chegar em Jerusalém e dentro desses 50 dias e celebrar a festa de Pentecostes em Jerusalém. Bom, Macedônia, Grécia e além, né? Aqui ele fica 3 meses. Quando ele chega, ele vai estar pregando ali e tal. Ele ia viajar no dia seguinte, então ele estendeu a mensagem até meia-noite. E ali então o moço cai da janela do terceiro andar. Paulo continuou largamente. Essa palavra largamente vem da palavra homilia, ou seja, a raiz da palavra homilética, que é a arte de pregar, a arte de falar, a arte de expor a palavra. Homilia não era falar demais. Ele, na verdade, estava usando dessa técnica de pregação da homilética, ou seja, isso trouxe mais ânimo, mais fogo, mais bênção ali para aquele grupo, onde Paulo estava anunciando que, na verdade, ele desce do terceiro andar e ele abraça esse jovem que caiu do terceiro andar e viu que a alma dele estava nele, então ele ali abraça e, na verdade, sobe para continuar a vigília continua até o nascer do sol. Né? Que coisa tremenda e gloriosa, não só esse fogo de pregar a palavra, como também essa chama de aceitar, de ouvir e receber a palavra. Em Mileto, ele faz mais uma conferência pastoral e ele estava determinado a ir para Jerusalém porque ele queria participar da festa de Pentecostes em Jerusalém. Né? Então a gente vê aí a viagem a Jerusalém, ele volta para Jerusalém e vai para a casa de Tiago, e Lucas estava junto com ele, porque justamente coloca entrou conosco, mais uma vez, aí na primeira pessoa do plural. Né? O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, Atos 20, 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar aos anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Veja que ele já sentia isso no seu coração, no seu espírito. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, de ninguém cobicei a prata, e nem o ouro, e nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantou um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam,
entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então ele tem a revelação que ele vai ser preso, que aguarda ele prisões, cadeias e tribulações, e ele se despede dizendo: vocês não vão ver mais meu rosto. E claro, a igreja o amava e fica ali muito triste, mas na verdade ele estava pronto não só a ser preso, como também a morrer pelo nome de Cristo. Aí a gente vê agora, ele viaja para Jerusalém, né, capítulo 21. Então, na verdade, é a viagem a Jerusalém, e dali então a gente vê que vai acontecer tudo isso daí. Também recebe a profecia confirmando que ele já teve, né? Veja só, Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. Então aqui a gente vê tudo na primeira pessoa do plural, realmente mostrando que Lucas estava junto com eles para fazer toda a descrição narrativa em detalhe, tão rico como ele fez, não só o Evangelho segundo Lucas, como também o livro histórico de Atos. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, aquele Filipe que lá foi consagrado, separado ao diaconato, no capítulo 6 de Atos, entramos na casa dele, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este Filipe 4 filhas donzelas que profetizaram. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Muitos ficam até hoje aí nessas discussões se ele deveria ou não deveria ter ido, se Deus estava avisando para livrá-lo ou se Deus estava apenas mostrando, né? A gente vê que no capítulo 20 Deus já tinha mostrado para ele em sonhos, tribulações, cadeias e prisões, e agora e aqui Deus confirmando que por profetas, por amigos, traz um profeta de fora, mas ele tem essa visão de que Deus havia avisado, alertado, é isso que você vai passar. E ele estava convicto que queria realmente continuar pregando o nome do Senhor Jesus Cristo e propagando a mensagem. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali, e havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei.
Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado e da prostituição. Aquilo que tinha sido resolvido no concílio em Jerusalém, no Atos 15, aquilo que eles já tinham escrito em cartas, já tinha decidido pelo concílio, né? Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia, clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez um sinal com a mão ao povo, e, feito grande sinal, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Aí o capítulo 22 vem o discurso de Paulo aqui, então. Então a gente vê a viagem a Jerusalém. Paulo volta para Jerusalém, vai para a casa de Tiago, e Lucas estava junto com eles, e aí, na verdade, tem todo o percurso até Jerusalém, né? Tiro, Cesareia, até chegar em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele é recebido com alegria, ele se encontra com os anciãos. Então aqui a gente já pode fazer um resumo, antes de entrar no discurso de Paulo, a gente já pode fazer aqui um resumo da terceira viagem, né? Começa pelas regiões superiores, Éfeso, né? Acha alguns discípulos que eram batizados só no batismo de João, ele ministra, eles recebem o Espírito Santo, falavam em línguas, profetizaram, ele entra na sinagoga e fala ousadamente por 3 meses na sinagoga, e fica ali na cidade de Éfeso 2 anos, pregou para todos da Ásia, e Deus fez maravilhas extraordinárias. Seus lenços, aventais, levavam do seu corpo aos enfermos, e os enfermos eram curados, eram libertos de espíritos malignos. E 7 filhos do sacerdote Seva gosta daquilo e quer exorcizar uns endemoniados, né? Vão tentar expulsar o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eram aqueles mesmos que tinham dito
que Jesus expulsava demônios por Beelzebub, né? Eram aí como fariseus, né? O endemoniado pega 2 deles, rasga a roupa, deixa eles nu e ferido, e eles fogem daquela casa, e isso na verdade trouxe muito temor e tremor em toda a cidade, e muitos começaram a se converter, e isso aí incomodou os líderes aí da sinagoga, né? Trouxe então uma grande libertação na cidade, porque todos ali possuíam livros, materiais, artes mágicas, trouxeram tudo em praça pública para queimar um montante aproximadamente 50.000 peças de prata. Paulo vai continuar pregando a palavra crescia poderosamente, prevalecia. Paulo queria ir a Jerusalém, ele manda Timóteo e Erasto para Macedônia, mas fica ainda mais um tempo na Ásia. Aí acontece toda essa situação que acabamos de ler do ourives Demétrio, né, que se sentiu ameaçado porque estava caindo seu comércio dos nichos aí de prata, de ouro, de Diana dos Efésios, e isso dava muito lucro, né, tanto para ele quanto para os seus senhores, que se ajuntaram com os oficiais fazendo um motim contra Paulo, dizendo que em toda a região da Ásia ele estava convencendo as multidões e afastando muitos da idolatria, e eles iriam sobreviver do quê? Né? Como pagavam altos impostos, aí você vê aí mais uma briga com interesses financeiros, políticos, né? E ainda mais que ali estava próximo ao templo de Diana. A gente sabe hoje que isso foi uma batalha espiritual aí de principados e potestades, né? Realmente uma situação bem complicada, uma situação grave aí que acontece, perseguindo, batendo, surrando aí a Paulo e aos que estavam pregando ali, né? Então, na verdade, a gente observa que eles se revoltam, fazem um motim e levantam pessoas para gritar por quase 2 horas, grande Diana dos Efésios. Paulo queria se apresentar ao povo, mas não deixaram, porque sabiam que ele ia apanhar. Se levantaram, se levanta o escrivão da cidade, acalma a multidão e começa a apaziguar, dizendo que Diana era a grande guardadora de Éfeso, né? Que batalha, que guerra espiritual terrível e tremenda, né? Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua essa terceira viagem missionária de Paulo. A gente já volta já.